O acoplador preposicional, o que diabo é isso? Que diabo é acoplador? Acoplador é o que acopla, que segrega, que subordina um termo ao outro, como se fosse um clipe. É essa a função de uma preposição. A preposição sempre vai condicionar um elemento como parte de outro. É isso que a gente vai ver na aula de hoje, aula 8, o acoplador preposicional. Tá preparado? Pega seu marca-texto, pega seu caderno, pega seu material, baixa o material aqui e vem comigo. Você aprendeu a reconhecer a preposição de, já falamos sobre ela nas aulas anteriores, e eu disse agora que a preposição de, também falamos nas aulas anteriores, que ele vai condicionar o elemento posterior como parte do primeiro. É essa a função de uma preposição, condicionar o segundo termo como parte do primeiro. Se eu sei que isso aqui é uma preposição, eu sei que ela vai ligar o termo posterior, que geralmente é um substantivo, e os dois serão chamados de locução. Essa locução vai completar diversas classes gramaticais. Nesse caso, a palavra casa é um substantivo e aqui será uma locução adjetiva. Professor, você falou que a locução adjetiva completava numerais. Completa numerais e completa substantivos. Ele pode completar essa locução, pode completar advérbios, podem completar verbos, pode completar adjetivos. E eu tenho que tomar o máximo de cuidado e saber sempre a qual senhor essa locução completa, porque ela vai mudar conforme o seu referente. Por exemplo, se completar substantivos concretos, como é o caso aqui da palavra casa, isso aqui será uma locução adjetiva. Se completar numerais, locução adjetiva. Se completar verbos, locução adverbial. Se completar um adjetivo ou um advérbio, serão chamados de complementos nominais. Calma! Todas essas informações a gente vai colocar de forma homeopática, passo a passo, para que você não perca nada, para que você não se perca nas nossas aulas. Beleza? Você precisa decorar pelo menos as 10 principais preposições. Você já conhece algumas, o de, o para, o com, só que eu tenho que fazer uma lista para que você não as esqueça. Liste, tá no material de vocês que está aqui abaixo na descrição. De, para, com, em, a. Fala comigo. Você pode repetir aí mesmo em casa. Vai. De, para, com, em, a. De, para, com, em, a. De, para, com, em, a. Fala as outras 5. Desde, entre, sem contrapor. Desde, entre, sem contrapor. Agora vamos falar as 10 preposições ao mesmo tempo. De, para, com, em, a. Desde, entre, sem contrapor. De, para, com, em, a. Desde, entre, sem contrapor. De, para, com, em, a. Desde, entre, sem contrapor. Decorei as 10 principais preposições. São todas? Não, existem mais, mas eu quero que fixe pelo menos nessas 10 preposições. Se você fixar, você vai saber, quando olhar para um contexto, de que se trata de uma preposição. Se é uma preposição, ela vai juntar o segundo termo como parte do primeiro. Ela vai acoplar. O primeiro passo é isso, é você identificar essas preposições. Tudo bem? Não se deixe enganar com as contrações e as combinações. O que é uma contração? É quando uma preposição se contrai, se junta com um artigo ou um pronome. Por exemplo, o de mais o a forma da. Essa palavra da é uma preposição mais um artigo. O em pode se juntar com o ele, formando nele. O por pode se juntar com o a e fazer pela. Exatamente.
pela ou pelo são as junções da preposição por, mais a palavra a. O a com o a pode ser um a com um sinal grave, que a gente chama de crase. Todas essas palavras são contrações. Aí dentro tem uma preposição e você precisa estar atento a elas quando se tratar de uma contração. Tudo bem? Essas preposições podem ter diversos valores. Eu dividi aqui em 2 grupos para você fixar esse conceito. Nós chamamos as preposições de relacionais quando elas não transmitirem nenhuma noção. O que não é considerado uma noção? O que é considerado uma relação? Sendo mais específico. As preposições de relação subordinam uma pessoa, se referem a coisa ou pessoa. Esse coisa ou pessoa serão termos pacientes do elemento anterior. Vou ser mais específico. Por exemplo, se eu dissesse gosto de você, a frase gosto de você, a preposição de liga o pronome você à expressão gosto. Portanto, de você é uma expressão recebedora. De você recebe o ato de gostar. Necessito de ajuda. De ajuda, a ajuda é requisitada, é uma coisa, ela recebe a minha necessidade. Concordam? Eu necessito de ajuda. A ajuda recebe a minha necessidade. Tenho saudades de minha infância. Tenho saudades de minha infância. Não é a infância que sente saudade. Ela recebe a minha saudade. Então, sempre que a preposição estiver ligando coisa ou pessoa, no caso de ajuda, de minha infância, são coisas. A infância é um termo abstrato, né? Uma coisa. Infância também, ajuda também, só que a palavra você é pessoa. Sempre que for coisa ou pessoa, quando elas forem recebedoras de alguma ação, essa preposição será chamada de relação. As preposições chamadas de nocionais, elas transmitem alguma noção, alguma circunstância. É aqui a parte ultra importante da semântica do sentido dessas preposições. Quando as preposições transmitirem ideia de assunto, causa, companhia, conformidade, distância, finalidade, instrumento, lugar, matéria, meio, modo, posição, origem, posse, tempo, todas essas circunstâncias são expressadas pelas preposições. Professor, eu preciso decorar tudo? Óbvio que você não precisa decorar tudo. Você precisa sim saber que elas existem. Para quando acontecer de elas aparecerem em uma prova, você saber que elas expressam esse sentido. Por exemplo, nessa minha primeira frase que eu tenho, o livro trata de culinária. Você observa que o de coloca a palavra culinária como parte do verbo tratar. Não é verdade? Ele completa um verbo. Qual é o sentido da expressão de? É de assunto. O assunto do livro é culinária. Ou quando eu disser, com o calor foi embora. Com o calor ele foi embora. O com transmite uma ideia de causa, ou seja, foi por causa do calor que ele foi embora. Se for com você, eu vou. Com você transmite uma ideia de companhia. Tudo bem? Tem várias frases, você pode ler com calma, aí em casa, pausar o vídeo ou antes de fazer a atividade e estudar todas essas circunstâncias. Mais uma vez, estou repetindo, você não precisa decorá-las, você precisa ler e saber que elas existem. Você precisa reconhecer que o sentido da preposição pode existir dentro de uma frase. Combinado?
Vamos aqui a algumas frases na lousa para que a gente possa refletir melhor sobre o que a gente disse. Nessas frases aqui, eu só quero que você identifique qual termo a preposição está subordinando. O prédio da cidade caiu. Da é o de mais a, é uma preposição, portanto, ela vai unir essas duas palavras. A palavra caiu é um verbo, então ela não entra nesse jogo. Da cidade completa o termo prédio, ele subordina. Então, a preposição cumpre o papel de subordinar o termo 2 como parte do primeiro. Você tem que identificar, candidato, a qual classe gramatical essa parte está completando o sentido. Isso é de extrema importância. Prédio é um substantivo. Substantivo. Pronto. É só isso que eu quero de você. Que você identifique que a preposição liga o substantivo posterior como parte do primeiro e classifique a classe gramatical. Nós precisamos de um advogado. A preposição de liga esses termos, porque aqui é o substantivo, né, de um advogado, e completa o sentido de quem? Do verbo precisar, não é? Eu preciso de quê? De um advogado. Portanto, precisar é um verbo. Fiquei ansioso com a sua chegada. Com é a preposição. Então, ela vai grifar tudo isso, vai considerar tudo isso como uma única coisa, porque é um indexador, é um acoplador. Agora, eu fiquei em dúvida. Com a sua chegada, completa o sentido de qual termo? Ansioso ou fiquei? Pensa comigo. Fiquei ansioso com a sua chegada. Tira a palavra ansioso, tira. Como é que ficaria a frase? Vai. Fiquei com a sua chegada. Não faz sentido. Portanto, essa expressão completa a palavra ansioso. Qual é a classe gramatical da palavra ansioso? Criança ansiosa. É um adjetivo. Portanto, uma expressão preposicionada completando o sentido de um adjetivo. Independentemente do ocorrido, completa a palavra independentemente. As palavras, a maioria das palavras que terminam em mente são advérbios, tipo lentamente, vagarosamente, rapidamente, pesarosamente. Geralmente essas palavras são advérbios de modo. A gente ainda vai falar sobre o advérbio. Essa expressão preposicionada completa um advérbio. O que é que você pôde perceber nesta aula que está chegando ao final? Que a preposição, ela liga o termo anterior, completando o sentido de substantivos, de verbos, de adjetivos, de advérbios. Não coloquei aqui porque você já viu nas aulas anteriores. A preposição também liga numerais, completa o sentido de numerais. Essa é a nossa aula de hoje, esse foi o nosso desafio. Espero que você faça a atividade agora e capricha. Tchau, gente. Até a nossa próxima aula.